membro da SPTR, formadora e supervisora. Tem a palavra a Ana, vamos ouvi-la. Muito obrigado. Ouvem bem? Sim? Não precisa ajudar. Olá, então, antes de mais, bem-vindos. Eu vou falar português porque estou a gostar muito desta comunidade que se está aqui a formar e, portanto, não vos vou traumatizar, nem aos meus amigos espanhóis, nem aos meus amigos portugueses com o meu espanhol, que é verdadeiramente grotesco. Então, antes de mais, agradecer, claro, o convite à organização por estar aqui hoje e obrigada a vocês que esperaram no meio desta ventania para estarem aqui neste painel. Quero começar por dizer que o plano das festas vai ser um pouco duro. Eu sou apaixonada pela sistémica e isso faz com que às vezes leve as minhas paixões um bocadinho mais além, com mais dureza do que se calhar é palatável. Mas vocês agora estão aqui juntos comigo e, portanto, vamos seguindo. Basicamente, vamos querer saber, em relação aos casais do mesmo género, ou casais formados por pessoas do mesmo género ou minorias sexuais e de género, o que é que nós não sabemos, portanto, o que é que nós não andamos a fazer e o que é que nós efetivamente já sabemos. Depois vamos fazer esta pergunta, que eu penso que é uma pergunta que está a surgir com alguma frequência neste congresso, que é: precisamos de modelos específicos ou podemos aplicar os nossos modelos mais clássicos? E, por fim, ver esta questão dos clientes, não é? Portanto, os nossos clientes estão sobre um manto de invisibilidade, estes clientes muitas vezes, e nós temos participado nessa invisibilidade. Então, de que forma é que podemos ir de participantes nessa invisibilidade para, de facto, aliados conjuntos nestes movimentos mais criativos? E, efetivamente, a sistémica tem tido uma abordagem superficial e até evitante da sexualidade na vida dos casais, e não só dos casais de pessoas do mesmo género. Eu fiz o doutoramento, como o José Carlos disse, no desejo sexual e na intimidade, e na altura, na parte da sexualidade, não havia praticamente nada de sistémica. Portanto, esta é uma grande lacuna. E, para além disso, obviamente, uma falta de investimento nestes casais específicos compostos por pessoas do mesmo género. Particularmente ainda em tudo aquilo que são pessoas pertencentes a minorias de género. Tenho aqui só este pequeníssimo exemplo desta revisão de literatura, portanto, mais de 10.000 artigos analisados, apenas 9 focavam especificamente a questão de temas trans, de pessoas não binárias, ou até de questões de identidade de género. 9 em 10.000 na nossa área científica. Eu penso que isto é significativo. Destes nove, nenhum deles mencionava processos de casal. Okay? Portanto, é assim que estamos. E porquê que estamos, então, se calhar então, assim? Nós sabemos que nós não nascemos num vácuo, não é? Portanto, a psicologia, claro que se formou dentro das estruturas que em si já eram estruturas opressoras. A psicologia formou-se dentro de uma estrutura que é muito focada nas capacidades individuais e, portanto, naturalmente, também muito pouco sistémica. No fundo, não desafiou a psicologia clínica em geral, não é, como campo, não desafiou estas estruturas e, sobretudo, não desafiou as relações de poder. E então chegamos nós, os sistémicos, e chegamos com algumas ferramentas, alguns instrumentos que eu acho que são particularmente úteis para fazer precisamente isso, para desafiar as estruturas e as relações de poder. A teoria geral dos sistemas, eu acho que concordam comigo que se calhar é uma ferramenta útil, não é? Uma lente útil para isto. A cibernética, tudo na cibernética tem a ver com poder e com controle, portanto, como não? O construtivismo radical e a sua prima mais velha, o construcionismo social, portanto, uns passos à frente. Naturalmente, a complexidade. A ecologia do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner também, se bem que depois de uma conversa que eu tive ontem à noite tenho aqui algumas questões. E, claro, a teoria crítica, que, como o próprio nome indica, nos força a estar numa posição crítica destas estruturas. Olhando para isto, claro que estávamos numa excelente posição para fazer este desafio e para fazer uma contribuição efetivamente decisiva
para intervir. E o que é que fizemos? Alguma coisa, certo? Mas do meu ponto de vista, isto não é a posição da minha instituição, mas sim do meu ponto de vista, falhamos. Okay? Tentamos, e é justificável que tenhamos feito, aproximar muito a sistémica à complexidade mais, da cientificidade positivista, não é? Para ficarmos com os nossos irmãos mais crescidos e nos sentirmos mais confortáveis. É justo, só que fizemos isso ignorando o quão radical, aqui radical no sentido de raiz, ok? De raiz daquilo que está no início das nossas estruturas, não no sentido extremista. Vou sempre estar a usar a palavra radical nesse sentido. Portanto, ignoramos aquilo que mais radical e politizado efetivamente nos deixaram os nossos príncipes sistémicos, não é? E as nossas rainhas, para servir precisamente aqueles que mais precisam. Estamos sempre a falar disto, não é? Temos que servir mais aqueles que mais precisam. E, portanto, aquilo que hoje é um palavrão muito fashionable, e ainda bem, não é? De facto já estava na nossa raiz, é a interseccionalidade. A interseccionalidade estava na nossa raiz e nós, de alguma forma, acabamos por perder. Isto é uma daquelas coisas que eu tenho vindo a reparar e a discutir, felizmente, com alguns colegas. Portanto, continuamos a replicar aquilo que criamos dentro de um contexto opressivo, sem refletirmos com particular substância nisso. Mas nós andamos a dizer há muito tempo que não investigamos e não intervimos com este tipo de casais porque são famílias novas, são casais novos, ainda não há um corpus teórico suficiente, mas o facto é que nós já andamos a dizer isto há muito, muito tempo. Adivinhem o que é que aconteceu neste tempo? Pois, precisamente, investigação, não é? Portanto, nós sabemos já muitas coisas. Sabemos, por exemplo, que em termos de intimidade, os casais do mesmo género apresentam tendencialmente níveis de intimidade emocional superiores, maiores, mais intensas do que casais de género diferente. Particularmente isto em casais de mulheres lésbicas ou bissexuais. Em termos de sexualidade já sabemos também alguma coisa e muito a ver com a frequência. Não é? Estamos sempre, quando falamos em casais, estamos sempre a falar da frequência sexual, muito menos do desejo sexual, que era o que devíamos estar a falar mais, mas isso são outra história. E sabemos que casais de homens têm sexo mais frequente do que casais heterossexuais, ou casais compostos por pessoas de género diferente, e mais ainda do que casais compostos por mulheres. Há até este mito do lesbian bad death, portanto, da morte do desejo, da morte da sexualidade de casais compostos por lésbicas, mas está ali a vermelho que é mesmo um mito, porque há uma questão de medida. As mulheres em geral, e as mulheres lésbicas e bissexuais em particular, têm uma definição muito mais alargada do que é um ato sexual, do que é um encontro erótico. E, portanto, se nós nos estudos só estamos a medir coito, como muitas vezes nós vemos, não é? Penetração ou atos à volta da genitália, naturalmente que não vamos ter uma representação adequada da realidade. E depois também sabemos que casais formados por mulheres têm relações sexuais ou atos eróticos mais longos no tempo, com maior duração, e que têm a maior quantidade de orgasmos de todos estes grupos tipificados. Portanto, acho que há aqui questões que nos animam e que não são só experiências empíricas. Portanto, já há um corpus teórico sobre isto. Aquilo que nós gostamos muito, não é, que é da comunicação, e vocês lembram certamente dos trabalhos de Gottman. Aqui também sabemos que estes casais têm estilos de comunicação à partida mais positivos, mais eficientes, mais abertos a soluções, muitas vezes porque não entram numa escalada simétrica de uma forma tão rápida como os casais de género diferente. E depois há aqui uma particularidade que tem a ver com a exclusividade, e eu vou parar aqui para ficar algum tempo, e com as não monogamias éticas, ou como também se diz, as não monogamias consentidas. Pode ser o poliamor, pode ser casais monogamish, portanto uma aproximação a uma monogamia, mas uma monogamia aberta, e aquilo que temos é que nestes casais, que são muitos, não é? Estão a chegar aos nossos consultórios, a exclusividade sexual é muito menos importante que a exclusividade emocional. E o que é que isto faz e que foi para mim surpreendente de repente fazer um eureka em relação a isto? É que nós sabemos que em todos os casais há uma diminuição do desejo sexual ao longo da duração do casal. Não adoramos esta ideia, não adoramos, mas é o que acontece, não é?
Como diz o Dan Savage, the more you know each other, the less you want to fuck each other. É o que há, é o que acontece, e nós conseguimos, de alguma forma, lidar. Nestes casais, como há uma espécie de outsourcing desta atividade sexual, esse impacto acaba por não ser tão forte. Portanto, isto aparece muito associado à manutenção da satisfação no casal. E se há satisfação no casal, ou se há mais satisfação no casal, nós sabemos que a partir é um casal mais viável e, portanto, mais estável. E, portanto, estas não monogamias aparecem cada vez mais ligados àquilo que nós gostamos, que é a estabilidade no casal, o que é curioso para visões às vezes mais conservadoras, ou para desafiar visões mais conservadoras. E porquê que isto acontece? Não é só porque vão fazer, lá está, este movimento para fora em termos de atividade sexual, é porque isto é muito negociado nas não monogamias. Enquanto nas monogamias o consentimento é implícito, portanto, à partida nós não vamos lá fora ter com outras pessoas, aqui sabemos que vamos e sabemos muito bem as regras para não nos magoarmos nesse processo. E, portanto, acabam por estar muito focados na preparação individual e relacional destas aberturas. Enquanto na monogamia, quando existe uma infidelidade, e nós não podemos falar de monogamia sem falar de infidelidade, portanto os números são muito perto dos 90%, como sabemos. Aqui o foco na monogamia é sempre nos ciúmes, na crise e na reparação. Ciúmes, crise e reparação. Enquanto aqui o foco tende a ser na preparação daquilo que vai acontecer, e os ciúmes também são vistos como algo normativo, não é preciso esconder que temos ciúmes, enquanto na monogamia os ciúmes é visto muitas vezes como um sinal de fraqueza, precisamente. Eu estou a dizer isto, mas eu não é meu objetivo ser prescritiva, ok? Mas há um problema sistémico, uma questão sistémica que me surge sempre que penso nestes dados. Nós sabemos que os humanos, em geral, têm desejos por várias pessoas sempre. É interessante olhar para isto como um problema ou como uma dificuldade. E eu penso que a monogamia acaba por ser uma solução para este problema. É uma solução se acharmos que isto é um problema, não é? Nós temos, de facto, desejos por várias pessoas. Então, se temos um problema, precisamos de uma solução. Qual é a solução da monogamia? Fechamos o sistema e hope for the best, não é? Esperemos que a coisa corra bem. Para as não monogamias, isto não é tanto visto como um problema, temos desejos por várias pessoas, é mais uma evidência, não é? Uma realidade. E, portanto, se não há um problema, é uma dificuldade. Se é uma dificuldade, não precisa de uma solução, precisa de uma adaptação, e esta abertura é de facto a adaptação. Portanto, vamos abrir este sistema e vamos lidar com a tensão decorrente disto, porque naturalmente que há tensão. E para lidar com esta tensão, nós precisamos destas coisas. Regras, coisas sistémicas, não é, que nós gostamos e que nos consultórios estamos muitas vezes a trabalhar. Regras e limites, comunicação e negociação, centração nas emoções, intersubjetividade, que é algo que no consultório nos come muitas horas, infelizmente, e também reflexividade e diferenciação do self. Também aqui não são novos casais, nós já temos um corpo teórico relativamente maturado em relação a isto. Portanto, sabemos como é que estes casais acabam por teorizar as emoções e os sentimentos, sabemos coisas sobre a intimidade e a sexualidade destes casais também positivas, e já há até indicações que eu já reputaria de clássicas para intervenção nestes casais, nomeadamente a gestão de relações, a segurança emocional, a equidade dos contratos, não é? Estes casais têm sempre contratos muito explícitos, e também a flexibilidade deste mesmo contrato. Última coisa sobre o que sabemos. Já percebemos que eles são muito bons a negociar os seus papéis e o seu poder. Não há neste momento qualquer tipo de evidência científica daquela história que nós ouvimos muitas vezes nos nossos clássicos, do papel masculino e do papel feminino, não é? Portanto, se temos um casal composto por pessoas do mesmo género, não há um que adquira um papel com mais poder e outro com menos poder. Portanto, não há esta suposta complementaridade dos papéis. Isto é interessante porque a equidade é particularmente valorizada por estes casais, o que é muito interessante para terapeutas como eu. Gosto imenso de falar de tarefas domésticas em terapia,
é uma porta de entrada para outras questões do casal, porque aqui as tarefas domésticas são atribuídas não conforme o género, como o género é o mesmo, isso não é um critério de atribuição. Então o casal tem que de facto negociar muito mais. E há aqui uma outra parte que eu acho interessante, é que nestes casais há uma valorização muito especial em relação à família ou da família, por contraste com a carreira. E, portanto, gerem de uma forma mais interessante esta ideia do conflito. Já sabemos que só há conflitos, não é? Não há equilíbrio, conflito, família e trabalho. Então, posto isto, será que precisamos mesmo de modelos específicos? A literatura, de facto, mostra-nos que há muito mais semelhanças entre estes casais e os casais de pessoas de género diferente, mas a pergunta está errada, não é? Porque nós assim estamos a ser cis-heteronormativos, portanto estamos a dizer que esta é que é a norma e que há qualquer coisa na norma que é boa e que é mais saudável, que é mais funcional. Se nós só temos estudos comparativos e não estudos que focam estas especificidades, estamos a replicar aquilo que estávamos precisamente a tentar fugir de lá. E, portanto, não, nós não precisamos de modelos específicos, mas precisamos de acrescentar camadas às lentes que nós já temos. Uma das camadas mais importantes, e obviamente não tenho tempo para aprofundar, já foi aqui falado neste congresso várias vezes, trata-se do estresse minoritário, o estresse minoritário de casal. Portanto, trata-se de um stress minoritário ao nível individual, portanto, aquilo que a pessoa sofre por ter essa identidade, ou estas identidades, e também ao nível do casal, que é o resultado não da estigmatização do indivíduo, mas da estigmatização daquela relação, okay? Daquele casal em particular. Estes estressores estão identificados por David Frost, são cerca de 17 em 9 contextos sociais diferentes, não é? Portanto, só para terem uma ideia, nós conseguimos colocá-los em todos os níveis do modelo de Bronfenbrenner, ok? Portanto, ontem a Maria João Beja falava da permacrise, não é? E acabei por pensar nisto, não é? Portanto, se há aqui quase como se fosse uma permacrise, também há aqui uma estabilidade, e onde há esta estabilidade há provavelmente também recursos, não é? Que nós terapeutas podemos mergulhar para trazer, para identificar e potenciar em terapia. É bastante importante na terapia focar isto, porque há muitos processos diádicos que acabam por ser também amortecedores, não é? Claro que estas coisas têm impacto na saúde mental, claro que estas coisas têm impacto no bem-estar, mas estão ali pelo menos duas pessoas, muitas vezes mais, não é? E portanto também há aqui um contraste de impactos, e se houver uma discrepância destes impactos do stress minoritário, isso pode, no fundo, aumentar o stress diário e portanto também o conflito. Há aqui muitos níveis que nós estamos treinados a identificar. Não é? E por isso, quando surge este conceito de interseccionalidade, eu fico sempre com a sensação que não há nada mais sistémico e, no entanto, não usamos. Não é? Não nos podemos esquecer que todas estas pessoas também pertencem a outros níveis raciais, de classe social, que é uma coisa que nós já não falamos, ou nível socioeconómico, como quiserem, de localização, de idade, não é? A questão do idadismo está cada vez mais patente e bem. E, portanto, isto estava já tudo nas nossas lentes. Falei há pouco só de o que é que uma permacrise pode trazer em termos de estabilidade e como é que nós a podemos mapear. E há estratégias diádicas muito específicas destes casais que acabam por ser fontes de resiliência. Bom, eu diria resistência e resiliência, porque não são a mesma coisa. Mas gostava de desafiar só 2 ou 3 modelos clássicos. Quanto tempo é que a gente tem? 10 minutos. 10 minutos. Então ainda dá. Modelos clássicos. Este modelo é muito próximo, eu investiguei na minha tese de doutoramento, o modelo da diferenciação do self. Alguns de vocês conhecem-no pela mão de Murray e Bowen, não é? Portanto, a forma como nós nos separamos dos nossos pais sem fazer um cut-off e sem estar em plena fusão também com eles. Outros conhecem-no por David Schnark, portanto, a diferenciação mais aplicada ao casal. E aqui é muito interessante ver, e mais tarde o Miguel vai falar um pouco disto, que a forma como nós valorizamos a diferenciação do self é nas suas vertentes mais associadas com uma visão muito estereotipada da masculinidade. Se não vejamos uma baixa reatividade emocional, é isto que nós queremos no casal. É isto que nós queremos no casal? É porque é isto que nós valorizamos.
não é? Uma alta posição chamada eye position, não é? Portanto, eu cá estou com os meus contornos em interação contigo e não me desfaço e não me deixo influenciar, não é? Portanto, uma comunicação muito assertiva, que é sempre um nome que eu fico um bocadinho desconfiada, parece-me sempre algo mais distante do que deveria acontecer num casal, e sobretudo pouca aceitação da influência do outro, não é? E, portanto, se nós continuamos em terapia a valorizar ou a sobrevalorizar estes fatores, estamos de facto a valorizar a repressão das emoções, não é? E a ultrapassar aquilo que deveria ser o foco numa comunicação mais empática e não tão ligada com estas versões mais masculinas, não é? Tudo isto com muitas aspas. Só focar mais estes dois modelos clássicos, lá está, eu acho que não é para deitar fora, não se deita nada fora, não é mesmo na escola de Milão, mas isso é outra discussão. Mas sim, eles têm alguns pontos cegos, não é? Mesmo pode-se lá ver que os meus príncipes tinham aqui alguns pontos cegos. E a questão do género e da sexualidade é uma evidência, não é? Não podemos esconder isso. Também estas questões como o livre-arbítrio, algum individualismo também, a normatividade dos papéis de género, sendo o mais evidente, e depois esta se calhar nós já discutimos mais, não é? A questão da neutralidade, o quanto é que a neutralidade pode ser problemática, não é? Nós não podemos, a neutralidade é ótima para a aliança e para muitas outras coisas, mas temos um casal profundamente desigual em termos também das suas estruturas sociais e dos seus mecanismos de poder. Nós não, se pusermos a neutralidade como este manto multiusos, de facto vamos estar a fazer o quê? Mais uma vez a replicar as estruturas de opressão que supostamente estamos também a tentar combater. Então o que é que queremos destes não novos modelos, mas novas camadas nas nossas lentes? Estes são alguns pontos-chave da intervenção que se chama afirmativa, sistémica afirmativa. Ética relacional, o que é que isto quer dizer? Nós queremos estar em colaboração, não é? Colaboração não é nada de novo na sistémica, mas raramente a trazemos para este tema em particular. A interseccionalidade clínica quer dizer que nós não vamos ter medo de nomear questões de género, questões de identidade, de trazer o biscoito, que já foi aqui muito utilizado também no Congresso, questões de raça, vamos nomeá-las e vamos de facto endereçá-las. Vamos desafiar este binarismo de género que nós constantemente estamos a entrar e vamos ver de que forma é que também os casais usam na linguagem, não é? Vamos desafiar isso. E depois um ponto que me é particularmente caro, vamos centrar na formação e na educação também, não é? Porque estamos a formar terapeutas e, por fim, virar o espelho e a câmara para nós, porque nós também somos seres replicantes destes mesmos sistemas. E esta apresentação chamava-se Casais na Vanguarda, não é? Então, vanguarda de quê? Bom, do meu ponto de vista, vanguarda sobretudo nestas 4 dimensões: negociação, intimidade, resiliência, que eu acho que por baixo está ali uma resistência, mas tem que sempre, faz sempre aqui uma dança entre as duas, e identidade. Queria só focar que isto é para ser inspiracional, mas não é para nós fetichizarmos estes casais, okay? Ou para os objetificarmos. Não estamos só a apanhar uma boleia destes casais, não é? Estamos de facto em colaboração para todos ficarmos menos invisíveis nestes temas. Eu acho que verdadeiramente nos desafiam nesse sentido, não é? E acho que falhamos também na educação. E acho que eu falho na educação dos meus alunos. O Jorge Gato hoje de manhã apresentou alguns dados que eu não vou repetir, mas os nossos alunos têm níveis de preconceito ou de atitudes negativas elevadíssimos. Cabe-nos a nós desconstruir isto. Isto são 3 competências e como competências treinam-se, não é? Portanto, nós temos que ser treinados e, portanto, temos que ensinar os nossos alunos a questionarem constantemente os modelos que nós estamos a ensinar e, portanto, a questionarem-nos a nós, nesta posição também. Temos que perceber como qualquer patologia mental está naturalmente associada ao sistema que está a oprimir estas pessoas historicamente, não é? E por fim, temos que perceber que à partida, e olhando assim em geral para esta sala sem querer atribuir géneros, estamos a falar de uma posição cis, heteronormativa e branca, não é? A vastíssima maioria de nós. Portanto, isto é algo que treinamos e, como dizia também Václavic, nós não podemos não falar disto, nós não podemos não teorizar, não é? Portanto, se tudo é epistemologia, isto também, e nós não podemos trabalhar dentro do consultório sem esta epistemologia. Sendo ainda mais dura, se não incluirmos estes temas na nossa formação,
estamos factualmente, no mínimo, não é? A ter um viés discriminatório e, no máximo, a ir contra todas as normas éticas nacionais e internacionais. Não é? Os alunos têm direito a ter esta vertente da formação, também todos tiveram o privilégio de ser expostos na sua vida familiar e social a estes temas, e fico muito, muito contente que a minha sociedade, a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, já tem um núcleo de diversidade e devagar, 4 minutos, está ótimo, e devagar vamos conseguir, estamos a conseguir fazer algumas coisas. Queria só dizer que alguma parte deste trabalho foi feita em conjunto com o meu colega Miguel Francisco, de Lisboa, para um capítulo de um livro que o Jorge Gato vai lançar no próximo ano sobre intervenção afirmativa com pessoas LGBTI+. E, portanto, sim, a resposta à pergunta que eu fiz no início é sim. Há imensas armadilhas na nossa prática sistémica e em nós, não é? Portanto, cis-heteronormatividade, a nossa aparente falta de prática e operacionalização da interseccionalidade, muitas questões legais que nós, como terapeutas, temos mesmo que estar atentos, não é? Portanto, convém ver as notícias também, saber o que é que os nossos clientes estão a passar na rua, não é? Naquele ano, naquele mês. Isto tudo existe, mas, de facto, a sistémica tem aqueles superpoderes todos que eu listei no início. Temos estes superpoderes. E estes superpoderes, de facto, podem-nos levar a um nível de serviço muito mais elevado a esta comunidade, não é? Portanto, muito mais focado. Com uma visão ecológica do desenvolvimento humano, claro que sim, o foco constante nesta reformulação da realidade socialmente construída, se isto não é nosso, ou seja, da sistémica, não sei o que é que podemos chamar de nosso, não é? Porque isso é mesmo estrutural da nossa casa sistémica, e este nosso persistente tropismo, não é? Ou atração por tudo aquilo que é circularidade, não é? E se este tema também não tem circularidade, não sei o que é que terá. E, no fundo, utilizando estes instrumentos que nós já temos, só precisamos de facto de os fazer, não é? E de os trazer e de ficar mais confortáveis com eles, aí sim podemos fazer aquilo que é o nosso desígnio também, não é? Que é este desafio radical no sentido da raiz, radical às estruturas de poder instaladas. E, portanto, a minha questão é também, vamos a isso? Estamos prontos? Gostava de vos deixar este mote. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Luana. Obrigado pela generosidade e pela clarividência da tua apresentação. Vamos ter de seguida uma apresentação feita por duas colegas sobre legislação comparada em Espanha e Portugal, sobre fertilidade e novas relações de género, e a primeira colega que vai fazer esta apresentação deste tema é a Ana Galhardo, é psicóloga clínica, é doutorada em Psicologia Clínica, é professora do Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e investigadora da Universidade de Coimbra no seu núcleo no Cinei, exatamente. É formadora, é psicoterapeuta e é colaboradora com a Associação Portuguesa de Fertilidade. Vamos ouvir então a Ana Galhardo. Obrigado. Tenho que tirar aqui. Ó. Bom, então, muito boa tarde a todos. Não posso deixar de agradecer o convite que me foi endereçado para vir aqui hoje falar de algo que não é aquilo que tipicamente falo, mas que complementa muitas das coisas de que tipicamente falo, e agradecer a vossa paciência para uma hora destas e depois de dias seguramente muito ricos de aprendizagem, estarem ainda disponíveis para virem falar, para virem ouvir-nos e nomeadamente aqui sobre legislação. Vou então procurar contar-vos uma história, e nós diríamos era uma vez, não sei se em espanhol se diz assim, mas foi aquilo que o tradutor me disse que dizia, num país mesmo aqui ao lado, chamado Portugal, em que em 1986 nasce o primeiro bebé resultante de fertilização in vitro. Foi o Carlos Saleiro, que veio a ser jogador de futebol do Sporting, não é? E que, pelas mãos do Dr. Pereira da Silva, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vem de facto ao mundo como resultado desta técnica de reprodução medicamente assistida. Desde então não consigo dar-vos o número de quantas crianças já nasceram em Portugal,
O registro obrigatório iniciou-se apenas em 2009 e, portanto, os dados que estão neste momento disponíveis vão de 2009 a 2018, devendo estar para breve termos acesso a 19 e 20, e já nasceram então 23 crianças por recurso a técnicas de procriação medicamente assistida. 23 mil, o que é que eu disse? 23 mil. Curiosamente, estivemos 20 anos com os nossos profissionais de saúde a trabalhar com estas pessoas, que já vos vou dizer que pessoas eram, sem um enquadramento legal que os protegesse de alguma forma de práticas que poderiam eventualmente ser menos adequadas, não é? E o que é facto é que as coisas correram bem e em 2006 é de facto lançada a primeira lei da reprodução medicamente assistida a 26 de julho. O que é que esta lei previa? Previa que pudessem ser realizadas técnicas como a inseminação intrauterina, a fecundação in vitro, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide ou a ICSI, que veio de facto de alguma forma ser um contributo e um desenvolvimento tecnológico muito relevante, sobretudo para os casais em que a etiologia da infertilidade é de fator masculino. Mas também a lei prevê que possa haver então transferência de embriões, de gametas ou zigotos. Vem também regular a possibilidade de realização do diagnóstico genético pré-implantatório e outras técnicas laboratoriais que pudessem ser relevantes. Isto tudo terá que ser feito em centros autorizados pelo Ministério da Saúde e com um estatuto específico, podendo estes ser no setor privado ou no Sistema Nacional de Saúde. Quem é que poderia então beneficiar em 2006 destas técnicas? Só poderiam ser casais heterossexuais, casados ou a viver em união de facto há pelo menos 2 anos. Claro que estamos a falar de pessoas maiores de idade, não é? E, portanto, havia aqui logo à partida uma restrição daquilo que poderiam ser os beneficiários destas técnicas. A lei portuguesa prevê desde logo a possibilidade de utilização de gametas doados ou de embriões doados e prevê, obviamente, que estes dadores, à altura anónimos, não teriam qualquer poder sobre a criança e, portanto, não seriam nunca pais ou a poder exercer direitos ou deveres enquanto pais das crianças nascidas a partir dos gametas que haviam doados. A lei prevê também a criação do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, e isto, no fundo, é uma entidade que regula a atividade dos centros de PMA em Portugal, e que todos os anos tem que apresentar um relatório à Assembleia da República, bem como aos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia, descrevendo, no fundo, tudo aquilo que durante esse ano foi realizado nestes centros de tratamento. Depois, em 2009, há aqui um ligeiro acrescento e que tem a ver com o facto de passar a haver uma comparticipação com uma percentagem mais elevada do que habitualmente é para os outros fármacos, e, portanto, os fármacos nos tratamentos de infertilidade são comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde, desde que prescritos, independentemente no público ou privado, em 69%. E depois, em 2011, é autorizada então a criação de um banco público de gametas. Ou seja, até 2011, tudo aquilo que pudesse ser feito com gametas doados, estes gametas eram importados. Portanto, eram gametas de outros países, inclusivamente daqui de Espanha. Em 2012, pensa-se, bom, aqui é necessidade de reformular um conjunto de aspectos nesta lei, e dentro desses aspectos é quando pela primeira vez se começa a colocar em cima da mesa, do ponto de vista de possibilidade legislativa, a gestação de substituição. E aqui é muito curioso, porque quando eu vou ao tradutor para espanhol, aparece maternidade de substituição ou aparece as barrigas de aluguer. E não me vem a utilizar nenhuma dessas definições porque elas são de facto profundamente erróneas. Ou seja, a gestante não vai ser mãe daquela criança e muito menos, isto na legislação portuguesa que temos até o momento, não há nenhum contrato que preveja o pagamento à gestante
a não ser de despesas inerentes à própria gravidez, como despesas médicas ou de outro tipo, mas não há aqui nenhuma, portanto, terá que ser sempre num registro altruísta. Depois, um bocadinho mais tarde, há aqui requisitos para análise de células e tecidos, mas estes já são especificações muito mais pormenorizadas. E em 2016 há aqui uma melhoria, eu atrever-me a dizer. E, de facto, há um alargamento da possibilidade de utilização destas técnicas, já não apenas pelos casais heterossexuais casados ou a viver em união de facto, e, portanto, passam a poder beneficiar delas todas as mulheres com mais de 18 anos. Inclusive as estrangeiras, desde que registadas no Sistema Nacional de Saúde. Obviamente que isto vem possibilitar, fundamentalmente a dois grandes grupos, a possibilidade de acesso a este tipo de intervenções. As mulheres sem parceiro, não é? Que até aqui vinham à Espanha, e os casais de mulheres que passam também aqui a poder realizar os tratamentos em Portugal. Muitas delas, embora não vos tenha dados de qual é a percentagem, os dados são internacionais e não especificamente de Portugal, a recorrer ao método ROPA, que traduz a utilização de gametas de um dos elementos e o útero para a gestação do outro elemento do casal. Portanto, há aqui uma partilha, digamos assim, de todo o processo. Há depois também em 2017 uma série de tumultos, e tumultos fundamentalmente no que diz respeito à gestação de substituição. Temos uma primeira rejeição do projeto de lei que é apresentado, depois temos uma aprovação do projeto de lei, depois temos um conjunto de deputados dos dos partidos de direita que solicitam ao Tribunal Constitucional que se pronuncie relativamente aos vários pontos da lei, à constitucionalidade da lei, mas já lá iremos. Só aqui referir que é também em 2017 que passa a haver a definição e que está regulamentada no que diz respeito à compensação atribuída aos dadores. 877 euros no caso das mulheres, 43 euros no caso dos homens. Sendo que, obviamente, estamos a falar de procedimentos com um grau de complexidade muito distinto, não é? E claramente aqui também reforçar a ideia de que estamos a falar de uma compensação e não de uma aquisição de tecido ou de células. Portanto, voltando à lei da gestação de substituição, de facto aquilo que é referido pelo Tribunal Constitucional é que não está devidamente salvaguardada a autonomia da gestante, ou seja, não está previsto o seu direito ao arrependimento, e também aquilo que propõe como alteração na legislação é de que deixe de existir anonimato relativamente aos dadores. Isto é de facto muito importante nos últimos tempos e temos vários países em todo o mundo a levantar este anonimato dos dadores, porque, como sabem, o acesso na atualidade a testes genéticos é muito simples, é muito fácil, basta um clique e adquirir na internet, e, portanto, o ficar a saber que as suas origens genéticas não são as suas origens emocionais de quem criou, pode ser particularmente difícil. Bom, mas esta gestação de substituição não é para toda a gente, não é? E, portanto, aquilo que nunca foi posto em causa, mesmo com estes avanços e recuos em relação à lei, é que no nosso país ela vai estar especificamente disponível para mulheres com algum tipo de alteração uterina, por exemplo, que tenham nascido com síndrome de Rokitansky, em que não há ausência de útero e de canal vaginal, ou outro tipo de malformações uterinas, ou condições médicas que de facto tornem desaconselhável a existência de uma gravidez. E mais, e este é um aspecto que também me parece muito importante, é que no caso dos ovócitos para aquele tratamento não poderem ser do elemento do casal
são, eu não sei dizer isto de outra maneira, são os intended parents. Os ovócitos não podem ser da gestante. E, portanto, tem que ser de um outro elemento ainda, portanto, de uma dadora que não a gestante. Mais recentemente, temos esta ampliação até aos 50 anos, sobretudo por questões relacionadas com doenças graves, portanto, pessoas que, por exemplo, por doença oncológica tiveram que realizar tratamentos que são gonadotóxicos e, portanto, é estendido este período relativamente ao qual podem, de facto, realizar tratamentos e, claramente aqui também uma maior procura. Isto também por um conjunto de medidas de sensibilização da classe médica e mais especificamente dos oncologistas relativamente à preservação do potencial reprodutivo em mulheres que poderiam de facto ver o seu projeto de parentalidade comprometido por realização desses tratamentos. Também em 2022 passou a ser possível a realização de inseminação pós-mortem, desde que ela ocorra entre 6 meses a 3 anos após o falecimento da pessoa que terá deixado o sêmen criopreservado. Mas a história continua. E porquê é que a história continua? Porque temos a lei, mas ela ainda não está regulamentada. Já deveria ter saído em junho, mas ainda não saiu. Uma boa notícia que nos lança a nós psicólogos um grande desafio é que, se anteriormente era solicitado um parecer da Ordem dos Médicos, atualmente, para além do parecer da Ordem dos Médicos, é solicitado um parecer à Ordem dos Psicólogos. Isto quer dizer que, agora passando, agora passando aqui para uma breve síntese, de facto, é-nos lançado este desafio de acompanhar vários intervenientes num processo de gestação de substituição. Portanto, acompanhar os tais intended parents, acompanhar a gestante, a família da gestante, porque uma das recomendações é que não seja uma mulher nulípara, e portanto alguém que já tenha filhos e que possa estar, de facto, disponível desta forma altruísta para albergar uma gravidez. E assim, muito resumidamente, então, cá está, atualmente já temos qualquer mulher maior de 18 anos, independentemente do seu estado civil ou da orientação sexual, a doação de gâmeta deixou de ser anónima. Há a possibilidade de realização de 3 ciclos de inseminação intrauterina e 3 ciclos de FIV-ICSI no Sistema Nacional de Saúde. Para mulheres até 39 anos, 364 dias, tem ali os 40, mas é menos um dia, não sei muito bem porquê. A preservação da fertilidade por razões médicas a acontecer no Sistema Nacional de Saúde e por razões não médicas ainda só a acontecer no setor privado, porque isto implica custos com o armazenamento dos gâmetas e, portanto, ainda não está disponibilizada. E, portanto, o que é que são estas razões não médicas? São, sobretudo, a preservação em mulheres jovens que pretendem, de alguma forma, adiar o seu projeto de maternidade e, portanto, pretendem não exatamente garantir, mas aumentar a probabilidade de poder vir usar os seus próprios gâmetas em tratamentos quando forem mais velhas, porque estão a prosseguir estudos ou a investir na carreira, ou porque na altura não têm parceiro. E estas, já disse. Só dizer-vos que recentemente o European Patient Forum e a Fertility Europe desenvolveram esta ferramenta que nos dá uma visão de como é que as coisas estão a nível do espaço europeu, e Portugal tem 80%. Vejam lá, devíamos estar muito orgulhosos. E devemos, mas não é tanto assim. E porquê que não é tanto assim? Porque, por exemplo, um dos aspectos que poderia fazer baixar esta percentagem, que não foi contabilizado neste Atlas, é ali, as listas de espera. Portanto, nós no Sistema Nacional de Saúde temos listas de espera grandes, sobretudo listas de espera para tratamentos com doação. E temos poucos dadores no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, o Banco Público tem poucos dadores. Já que estamos num congresso, num encontro de terapeutas, não podia aqui deixar de vos deixar assim um cheirinho, não é? Então, ok, o que é que nós fazemos? Fazemos avaliação psicológica, ajudamos estes casais a tomar decisões a variedíssimos níveis, quando parar os tratamentos, quando retomar tratamentos, se faço este, se não faço este, portanto é a variedíssimos níveis,
também no seu processo de adaptação às próprias exigências do tratamento médico, que é muito exigente e muito invasivo, sobretudo para o elemento feminino do casal, e considerando aqui também este elemento importante de apoio em toda a equipa médica envolvida, parece muito importante. Quando é que o fazemos? Podemos fazê-lo antes, podemos fazê-lo durante a gravidez, podemos fazê-lo no pós-parto e podemos fazê-lo com vários intervenientes. Quer quem pretende vir a ser mãe ou pai, quer com os próprios dadores. No nosso país, os dadores têm que passar pela consulta de psicologia, portanto são sujeitos à avaliação psicológica, e depois, como disse há pouco, a gestante de substituição e a sua família. Muito obrigado. Ok? Obrigado, Ana Galhardo, pela apresentação. De facto, é fácil ser moderador quando os preletores são desta eficácia e desta boa gestão de tempo. E obrigado pela clarividência da exposição. E por algumas novidades que os dados trouxeram, porque acerca de Portugal há novidades, não é? Quer do ponto de vista político, quer mesmo do ponto de vista estatístico, temos novidades, não é? Sim, novidades, sim. Muito obrigado. Vai concluir este tema a nossa colega Maria Paz Herrera, que é advogada e é também psicóloga, é mediadora familiar, é doutoranda em psicologia com objeto de estudo os menores como vítimas de violência de género. E, portanto, vai apresentar a dimensão da legislação espanhola sobre estas questões. Tens a palavra. Obrigado. Muchas gracias. Lo primero, a ver, yo soy una chica obediente, entonces a mí me dijo el programa que tenía que hablar sobre la legislación española, fertilidad y nuevas relaciones de género. Y como soy un poco exagerada, pues voy a hablar de todo, hasta que me cuente, ¿vale? Entonces yo lo voy a intentar, ¿ok? Venga, lo primero, vamos a hablar de la infertilidad. Según la OMS, es una enfermedad del sistema reproductivo que se caracteriza porque no hay embarazo durante 24 meses teniendo actividad sexual. Para la Sociedad Europea de Fertilidad se reduce ese plazo a 12 meses. En realidad se está diciendo que de un 15 a un 20% de parejas tienen problemas de infertilidad. Por esto mismo, por cómo va desarrollándose estos temas, se crea en España, ya entro en la ley, que en la ley de reproducción asistida, que es del 2006. En esta ley se va a regular la aplicación de estas técnicas y los supuestos y requisitos que son necesarios para la utilización de los gametos y preembriones humanos. El artículo 3 de esta ley, yo voy a ir en esta ley yendo más o menos artículo por artículo para tener una idea clara de lo que dice la legislación española. En el artículo 3 dice que estas técnicas, primero, solo se realizan cuando haya unas posibilidades ciertas de éxito, o razonables, mejor, y que no supongan un riesgo ni para la salud física de la madre ni del posible embarazo. Y, muy importante, tiene que haber una previa aceptación de la mujer y una comunicación por escrito y aceptación de todo el proceso. En el caso de fecundación in vitro, solo se autoriza la transferencia de un máximo de 3 preembriones por cada mujer. Importante, en cualquier momento la mujer puede decir hasta aquí hemos llegado, no quiero continuar con el tema. ¿Quién puede ser sujeto? ¿Sobre qué persona se puede hacer estas técnicas? Sobre toda mujer mayor de 18 años, con plena capacidad para obrar, siempre que haya prestado su consentimiento por escrito y con independencia, y esto es importante, de su estado civil y de su orientación sexual. La ley no establece edad para llevar a cabo este tema, sí que sea con temas terapéuticos, con lo cual yo me pregunto, si no hay edad, pero tiene que haber éxito, ¿puede haber una cincuentona que pueda usar estas técnicas? Lo veo complicado y difícil, pero la ley no dice nada. Ahora vamos, si queréis, un poco a lo importante, a qué filiación van a tener estos niños. Según la ley española, se regulará por las leyes civiles.
En España, no sé en Portugal, pero en España es el jus sanguinis, es decir, es español el hijo de padre español. Y según el artículo 39 de la Constitución, todos los hijos son iguales ante la ley. Por tanto, si la filiación que van a tener estos niños nacidos por estas técnicas son las de las leyes civiles, se entenderá que serán matrimoniales o no matrimoniales, de acuerdo si los padres están casados o no, y españoles o no españoles, dependiendo de cómo lo sean los padres. Sí que hay unas especialidades, y son ni la mujer ni el marido, cuando han prestado su consentimiento formal y previo a este tipo de prácticas, hablo de matrimonio, luego no pueden impugnar la filiación matrimonial. Y hay otras cosas curiosas o diferentes. ¿Qué pasa si muere el marido en el mientras tanto? Aquí lo que dice la ley es, si ya dentro del útero de la mujer hay material reproductor del marido, se continuará con el proceso. También puede ocurrir que no esté el material reproductor, pero sí haya expresamente el marido haya autorizado por escritura pública o por testamento que se puede continuar con el proceso. Y otra especialidad para este tipo de niños o para estos niños nacidos de esta forma es que cuando la mujer casada con otra mujer, y esto es importante por lo que diré luego si me da tiempo, y es, con la nueva ley trans ya no se exigen que las mujeres estén casadas. En la ley del 2006, efectivamente, cuando la mujer casada con otra mujer, esta última, es decir, la cónyuge, podrá autorizar, consentir que su mujer conste como filiación, como madre. Es decir, que sea la madre, yo como gestante puedo autorizar a que tú, que eres mi mujer, esposa, seas la madre de mi hijo. Insisto, en la nueva ley, en el proyecto de ley, ha cambiado. Bien, ahora vamos, siguiendo con la ley, al artículo 10. Y aquí entramos quizá una de las cosas, de las situaciones que más aristas tienen, que más lugar ha dado a literatura científica. Según el artículo 10 de la ley dice, será nulo el contrato, será nulo de pleno derecho el contrato que convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna a favor de la contratante o de un tercero. Nulo, que no prohibido. Tiene su importancia y luego intentaré explicar. Pero, sin embargo, para el Código Penal, la práctica, que no el contrato, la práctica es constitutiva de delito. Así, el artículo 220 castiga con prisión de 6 meses a 2 años la suposición de parto y el artículo 221 sube la pena de 1 a 5 años para aquel que, mediando compensación económica, entregue a otra persona un hijo o descendiente, salvo que sea por las formas legales de tutela, acogimiento o adopción. Seguimos con el artículo 10 y como protección a la mujer gestante, a la que va a tener ese hijo, se le pague o no, lo que hace la ley española es la filiación de los hijos nacidos por esta mujer será la aplicable a la mujer gestante. Es decir, no es la ley aplicable la de los padres comitentes, la de los padres que de alguna forma contratan ese embarazo, sino la mujer, si es una mujer india, será la ley aplicable la ley. Aquí hay una serie de países donde está permitida este tipo de práctica, no en todos los sitios iguales. Por ejemplo, en Canadá se prohíbe si no es bajo precio, salvo en Quebec. Por ejemplo, en Ucrania ahora solamente se permitía con matrimonios heterosexuales. Y en California, curiosamente, es en el consulado californiano donde más hijos de padres españoles nacen a lo largo del año. Hay clases, lo digo rápido, la tradicional o parcial, la madre aporta carga genética, y la total, la madre no aporta carga genética y simplemente se limita a la gestación. A ver, he dicho que el artículo 10 determina que son nulos los contratos. Nuestros tribunales son absolutamente rotundos en negar estas prácticas. Es más, hay una sentencia muy chula
de 31 de marzo del 22, donde además de que dice que vulnera los derechos de la mujer y del niño, porque va en contra del artículo 7 de los derechos del niño, además se mete mucho contra las empresas o contra las entidades, los intermediarios en este tema. Pues bien, a pesar de estas dos sentencias y otras muchas, estas es que son del Pleno, lo cierto es que se están inscribiendo niños. Quien hace la ley hace la trampa, dicen. Entonces, ¿qué es lo que hace? Efectivamente, el Tribunal Supremo dice eso, la ley dice, el artículo 10 dice eso, pero hay en la legislación del registro civil del 2010 dice: se podrán inscribir los hijos de padres españoles, es decir, cuando el padre sea el padre biológico, siempre y cuando, además de la solicitud de la inscripción, haya una resolución judicial que, dictada por el tribunal competente, por ejemplo el de California, determine la filiación de un niño nacido a favor del solicitante. Es decir, si yo a la vez tengo un niño y lo inscribo en California porque yo soy padre donante, yo soy padre biológico, y lo escribo en California, la madre gestante, yo puedo, con la solicitud, hacer un procedimiento judicial que es de jurisdicción voluntaria, una cosa parecida, en el tribunal californiano, y con esa resolución puedo inscribirla en el registro civil. Con lo cual nos encontramos que en el registro civil, se nota que soy abogado, ¿verdad? En el registro civil estará el padre biológico, y la madre o el otro padre tendrá que inscribir su filiación a través de la adopción. Y lo que se intenta hay un procedimiento donde se intenta que sea más corto el procedimiento de adopción, porque se evita la idoneidad que exige el Código Civil. En conclusiones, porque no sé cómo voy, lo cierto es que desde 2010 hay más de 3.000 niños nacidos en esta forma, que es necesaria una ley, que es absurdo e injusto que se prohíba la gestación por sustitución en España, pero haya ese turismo para hacerlo en otros países, y que la legislación debería ser no solo nacional, sino internacional, por cuanto implica a todos los estados. Y ahora, como insisto, soy muy obediente, me voy a nuevas identidades de género, que tiene que ver solamente, porque hablo en realidad... Tengo 3 minutos, me voy a correr. A ver, nos vamos a los derechos. Aquí hablamos de igualdad ante la ley de igualdad por razón de sexo. Efectivamente están los derechos humanos, la ONU, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Constitución Española. Me voy a lo importante, que es el artículo 14, todos somos iguales ante la ley, y el artículo 39 habla de las familias, y ahí todos los poderes públicos tienen que velar porque se proteja a las familias sin discriminación. Hay unas leyes importantes en cuanto al matrimonio homosexual, que es la 2005, donde se permitirá, 2007, donde se puede inscribir. Y ahora vamos al famoso proyecto de la ley trans. Muy rapidito porque no me da tiempo, pero simplemente decir, el 27 de junio se aprueba por el Consejo de Estado de Ministros. El 12 de septiembre entra en el Congreso. Esto es importante, las novedades sobre todo son, ya no se hacen falta informes o pruebas para autodeterminar el género, pero con niños de 16 años pueden comparecer por sí mismos, de 14 a 16 asistidos por sus tutores y de 12 a 14 con autorización judicial. Hay un derecho a la afiliación de las parejas de mujeres, lo que os dije antes, ya no hace falta que estén casadas, ya pueden ser parejas de hecho. Hay una prohibición de terapias de conversión, hay unos derechos de personas intersexuales, y luego es una ley que busca estrategias tanto a nivel laboral, sanitario, como es un totum revolutum de todo, de proyectos que se presentan. Importante, el artículo 1 pretende garantizar el derecho a la igualdad efectiva de todas las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales,
así como sus familias. En cuanto a la familia, puesto que estamos en este tipo de congreso, los artículos importantes son el 30, 31 y 32. Sobre todo se dice que son las administraciones públicas las que tienen que promover las políticas activas de equiparación. En el 31 habla de los menores que vivan en familias LGTBI y en el 32 pretenden o se pone como proyecto la integración social de los menores y jóvenes LGTBI. En definitiva, como resumen, son los poderes públicos los que han de garantizar la protección de los derechos de las personas LGTBI menores de edad, así como de las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir dignamente de acuerdo a su orientación. Muy bonito, ¿eh? Pero no tengo muy claro que esto llega a nada. Esto, efectivamente, como os he dicho, ha entrado en las Cortes. Aquí hay una pelea de aquí el fin. Con lo cual yo lo dejo en ya veremos qué pasa. Y muchas gracias, ¿verdad? Muito obrigado, Maria. Muito bem. E ficou concluída, portanto, aqui a comparação em termos qualitativos da legislação de Portugal e Espanha nas questões da reprodução e da legitimação dos filhos perante estes processos com intervenção médica. Vamos ter a nossa última apresentação. É uma apresentação sobre a expressão de género, autodeterminação de género e sesgos de género, algumas sesgos eu não consigo traduzir. Sesgos de preconceito de género. Algumas das portas que as famílias têm para abrir ou fechar e para gerar morfogênese. Quem nos vai falar sobre isto é o Miguel Faro Ferreira. Miguel Faro Ferreira é professor associado no Departamento de Psicologia Social da Universidade das Ilhas Baleares, é psicólogo, é formador e colaborador docente do Centro Quina de Barcelona, é especialista em terapia de casal e familiar, resolução de conflitos de género e conflitos em geral, é formador e investigador, é terapeuta familiar e de casal e é especialista em masculinidades. Tem a palavra Miguel. Muito obrigado. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo como dos retos, ¿vale? El primero es hablaros de geología, ¿vale? ¿De acuerdo? Por mi gran bagaje dentro del mundo de la geología, ¿vale? Y luego, de alguna manera, con Luana, ayer hablábamos de, ostras, qué maravilla que hemos tenido tantos espacios, tantas intervenciones, no sé si os habéis dado cuenta, ¿vale? Que han ido en la línea del género. Entonces, un poco el reto que nos planteábamos con Luana era, oye, ¿cómo podemos cerrar esto sin que dé la sensación de que hemos estado repitiendo muchas cosas? Más que repetir, voy a subrayar, ¿vale? Y luego voy a hacer esta técnica de la sistémica que es mantener, ¿no? Mantenimiento. Entonces voy a mantener cosas que hemos comentado, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues tengo estos dos retos, a ver si lo consigo. ¿Os parece? ¿Vale? ¿Sí? Vale, empecemos con el primer reto. Yo os voy a hablar de un concepto de geología que últimamente estamos trabajando mucho. Yo, de formación, soy psicólogo social y en la universidad me dedico a hablar de cambio social, de transformación social, y desde las democracias participativas nos estamos planteando si debemos cómo profundizar sobre lo que significa la democracia, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Pues utilizando una terminología que viene de la geología, que son los tiempos profundos. ¿Qué significa esto de los tiempos profundos? Pues fijaos, para mí tiene como muchos paralelismos con la incursión, ¿no? El gran reto que hemos conseguido de introducir esa dimensión psicológica que es la variable género en los procesos de terapia, ¿de acuerdo? Y en los espacios tan bonitos como estos congresos, ¿de acuerdo? Que, por cierto, gracias a Cristina, Miguel, compañía, María Jesús, etcétera, etcétera, por el currazo y por dejarnos estos espacios, ¿vale? ¿Qué significan los tiempos profundos y por qué este paralelismo? ¿De acuerdo? Primero porque hasta el siglo XVIII la concepción de cómo se había creado el mundo, la Tierra, venía determinado por un arzobispo, ¿de acuerdo? No sé si lo sabías, ¿de acuerdo? James Ussher. James Ussher, de alguna manera, había calculado que el mundo se había originado
en el año 4004 a.C. ¿Basado en qué? En una teoría que es muy bonita. Es la teoría del catastrofismo, ¿de acuerdo? Tipo diluvio universal y todas estas cuestiones poco científicas, ¿vale? Pero que de alguna manera habían determinado, según este hombre, que el mundo había empezado hace 4.400 años, 4.004 años antes de Cristo, ¿vale? Esto permaneció durante mucho tiempo y aceptado por la comunidad científica en este sentido. Hasta que otro James, ¿de acuerdo? James Hutton, geólogo, se planteó que sí era posible que en vez de fijar unos condicionantes que hubieran determinado el hecho de que se hubiera creado el mundo, que era un poquito la tesis que se mantenía hasta ese momento, podíamos hablar de una teoría que era como evolutiva, es decir, que era una teoría cambiante. Y que entonces había toda una serie de variables en la geología que permitían ir determinando los orígenes teniendo en cuenta descubrimientos que se iban haciendo en el momento presente. ¿De acuerdo? Eso lo denominó tiempo profundo. En el sentido, fijaos, en dos sentidos muy interesantes. El tiempo es gradual, no es fijo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que cambiar esos parámetros. No servían los parámetros que referenciábamos sobre cosas que creíamos como buenos católicos, ¿de acuerdo? Sino que teníamos que cambiar y teníamos que entender que era algo continuado y era algo gradual. Así como deberían ser las identidades. Es decir, así como deberían ser cosas que van cambiando, ¿vale? ¿Por qué? Fijaos, más o menos, está bien, ¿no? Como introducción así al mundo de la geología, ¿vale? Si queréis más consultar, porque yo no os daré más información, ¿vale? Pero bueno, hemos partido desde ahí. Pero fijaos, ¿no? Es interesante porque ya Mara Selvini, de alguna manera, lo que nos enunciaba, ¿de acuerdo? Es que nuestra manera de comportarnos, de comunicarnos, de sentir, de alguna manera, en este momento presente, remite a modos de hacerlo en el pasado, ¿vale? Y eso tiene que ver, de nuevo, entronca, enraiza con la idea de cómo funciona la concepción de las identidades de género y las identidades sexuales, mayoritariamente, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. La gente que me conocéis, sabéis que incido mucho, ¿de acuerdo?, en este triangulito, ¿vale? Porque para mí es fundamental entender una cuestión que nos dice Marcela Lagarde y Theo Blades, que es una psicoanalista, que es que, oye, pues que esto del género es una dimensión psicológica y que se vertebra sobre tres ángulos que son fundamentales, ¿vale? Y en los cuales que de alguna manera lo que hemos estado reivindicando las compañeras y los compañeros a lo largo de todas las jornadas, Beatriz, Jorge, etcétera, etcétera, es que de alguna manera las tenemos que revisar, ¿vale? Porque no puede ser que entendamos que son estáticas, ¿vale? Y tenemos que entender que se van transformando. ¿Cuáles son estas variables? ¿Cuáles son estos tres ejes, ¿no? Pues inicialmente una que tiene que ver con lo cognitivo, es decir, con nuestro sistema de creencias, ¿vale? Con nuestros mitos, con nuestras subjetividades, ¿no? Con nuestras ideas de lo que significa la masculinidad, de lo que significa la feminidad, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera nos van parcelando sobre todo en esa concepción binaria de hombre y mujer, ¿vale? Entonces, venimos de ahí, ¿no? Nos vamos construyendo nuestras identidades, nuestro sistema de creencias, pues oye, que hay una identidad masculina y hay una identidad femenina y parece ser que no puede haber nada más, ¿no? Escuchaba a Jorge de la Vega esta mañana y él contaba un caso, no sé si alguien ha estado aquí presente, que él contaba de, oye, ¿qué pasa cuando un niño, ¿no?, se va a una tienda de ropa, ¿no?, un gran almacén, ¿no?, y entonces tiene como una inclinación, ¿no?, que la palabra inclinación es muy curiosa, ¿no?, porque es hacia donde yo coloco un peso para dejar otra posición, ¿vale? Y decidía irse hacia donde están las prendas femeninas, ¿vale? Claro, a mí me ha llamado la atención el ejemplo porque en sí ya es curioso que tengamos que elegir prendas masculinas y femeninas, ¿no? Entonces ya estamos ahí, ¿no? Y por eso, claro, hablamos que la socialización de género se hace de 3 a 5 años, ¿no? Ya tienen súper clara entonces, ¿no? Entonces, como bien decía Beatriz esta mañana, es que Begoña, perdona, ya la llevamos incorporada desde el momento cero, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien,
Este es el sistema de creencias y lo que es importante con este sistema de creencias es que de alguna manera va determinando toda una serie de acciones, de posiciones, de posturas, de manera de relacionarnos, ¿no? Y de expresar, ¿no? Y una de las puertas de las que yo vengo a hablar y que hemos estado hablando los compañeros y las compañeras tiene que ver con la expresión de género. ¿Vale? Que eso también lo hemos parcializado mucho, ¿de acuerdo? O sea, es decir, había unas expresiones, una serie de conductas, una serie de roles que se supone que tenéis que hacer vosotras o que tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Que bien que estemos en este tiempo profundo para desmontar también estas cuestiones, ¿verdad? Eso también ha determinado cómo tienen que ser nuestras relaciones. Antes Luana nos hablaba de las relaciones íntimas, en ese sentido, ¿no? Yo que, por ejemplo, trabajo mucho las masculinidades, ha hecho que nos movamos sobre lo que llamamos intimidades congeladas. Recuerdo que nos gustan mucho los afectos, en ese sentido, lo estamos rompiendo, es verdad, pero venimos de ahí, ¿vale? ¿Sí? Nos podríamos extender mucho y podríamos hablar de muchísimos de los efectos que tienen a nivel conductual, ¿vale? Ese sistema de creencias, ¿vale? ¿Bien? Evidentemente, y eso es muy interesante, el marco hegemónico sobre el que nos movemos, de lo que significa ser un hombre, lo que significa ser una mujer, qué identidades debemos tener o qué identidades tenemos que representar, determinan también todo el componente emotivo. Y ahí hay una cuestión que de fondo, hoy mismo lo hablaba con Fran, ¿vale? Y me ha resonado porque digo, esto luego lo voy a hablar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y es que en todas estas cuestiones estamos, cuando hablamos de identidad, utilizando mucha pedagogía de la crueldad. En el sentido de que no somos capaces de politizarnos desde los afectos. Y nos cuesta mucho escucharnos. Y nos cuesta mucho generar espacios de diálogo. Y nos cuesta mucho movernos en nuestras posiciones. Pero porque venimos de una pedagogía muy dura, muy cruel, que nos muestra que la alteridad, el que no es como... ¿Sabes? Que tenemos un paradigma que es muy curioso, que es el oculocentrismo. Es decir, nos movemos por los ojos, ¿me entendéis? Y eso determina lo que se supone que tiene que ser un hombre y lo que tiene que ser una mujer. Y a partir de ahí no nos movemos. ¿Vale? Bien. Entonces, que estamos intentando, y yo creo que ¿no? Vamos posibilitando pues, que cuestionemos mucho este esquema. ¿Entendéis? Y que de alguna manera nos vayamos desligando, ¿de acuerdo? A través de una serie de puertas que hemos ido hablando estos días y que ahora simplemente voy a volver a tocar. ¿Os parece? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ya os decía, ¿no? Claro, esto de las identidades pues, que deberían tener vida propia, ¿no? Que se deberían mover, ¿no? Como decimos en los tiempos profundos, que deberían ser iguales, ¿no? Que deberían tener un dinamismo, ¿no? Y que no pueden quedarse enquilasadas, ¿vale? Vale, ¿cuál es el punto de partida que hemos ido viendo estos días, ¿no? De lo que significa las identidades, ¿no? Y las identidades de género, las identidades sexuales. Pues fijaos, Jacques Poliat habla de un concepto que viene un poquito enlazado a esa idea que nos decía Antonio Gramsci de la cultura hegemónica y nos habla del concepto de normosis. ¿De acuerdo? Estamos con una normosis, es decir, hay unas cosas normativas, ¿vale? Que como hemos ido hablando, determinan que las personas, la mayoría de las personas deberíamos ser cis, deberíamos ser heterosexuales, ¿de acuerdo? Y que determina la posición de a la hora de observar estas cuestiones, de esta normalidad, ¿vale? Entonces, el marco sobre el que nos movemos inicialmente, también en el sistema sanitario, en el sistema de salud, es una normosis que la denominamos el cissistema, ¿de acuerdo? Y cuando nos salimos de ese cissistema, ahí empieza a aplicarse cierta pedagogía de la crueldad. Y ahí perdemos la afectividad para acercarnos a cosas que se están cambiando y se están moviendo. ¿De acuerdo? Y ese es el gran reto que estamos trabajando, ¿no? Mover esa normosis. Vale. ¿Cómo lo podemos ir desarrollando? Pues hemos tenido exposiciones maravillosas, ¿no? Y yo simplemente voy a señalar o voy a repetir algunas de las cuestiones que se han ido hablando aquí. Con una serie de puertas, que sabemos que las puertas son muy metafóricas, ¿no? Y tal vez la pena es que de alguna manera están... les falta un poquito como de aceite, porque están sonando, ¿no? Así como muy... ¿no? Cuando estamos abriendo estas cosas y están costando, ¿no? Pero bueno, las vamos a ver, porque si no las vamos a empujar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas puertas? Pues hemos hablado, no me voy a extender mucho, hemos hablado de autodeterminación de género. Sí que voy a apuntar algunas ideas, ¿de acuerdo? Que creo que son importantes, que a lo mejor por una cuestión de tiempo, pues he tenido el lujo, ¿no? Después de haber escuchado a todo el mundo,
¿no? De poder decir, oye, pues a lo mejor esto no hemos tenido la oportunidad de comentarlo, vamos a precisarlo un poquito, ¿no? Entonces, esto ha sido un trabajo sistémico maravilloso. ¿Vale? Entonces, tenemos una puerta que es la de autodeterminación de género. Tenemos una puerta que hemos pasado así como ligeramente, que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con la expresión de género, ¿de acuerdo? Miquel Miset nos dice, esto es una categoría maravillosa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no tengo que cambiar mi identidad de género, sino simplemente encuentro un espacio en donde yo puedo definir mi expresión de género. ¿Me entendéis? Sin tener que cuestionarme, sí, mi identidad la tengo que mover en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que estas puertas son una auténtica maravilla porque de alguna manera son inclusivas, ¿entendéis? Y promulgan que seamos diversos, ¿de acuerdo? Y eso parte de que la fluidez de abrir estas puertas sea más fácil o más difícil. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos esta puerta. Tenemos otras puertas, como hemos hablado, conceptos como el género, los géneros fluidos, etcétera, etcétera. No me voy a detener mucho porque los hemos comentado. Vale. Hay unas puertas como que se tienen que abrir y hay otras puertas que dentro de las familias, dentro del cuerpo profesional, tenemos que cerrar o sería importante cerrar y estamos cerrándolas, aunque necesitaríamos dar algún portazo importante. ¿Vale? Fijaos, ¿qué pasa cuando intentamos cerrar una puerta? Normalmente cuando intentamos cerrar una puerta y alguien no quiere que se cierre, pone un pie. ¿Vale? Y en la normosis, en las identidades, lo que estamos observando es un repliegue. ¿Vale? Partiendo, ¿de acuerdo?, de esa pedagogía de la crueldad, lo que estamos encontrando, ¿de acuerdo?, es que estamos replegándonos. ¿Vale? Es decir, hay que defender la identidad, que está en peligro. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que está en peligro el cissistema, ¿de acuerdo? Y la cisnormatividad. ¿Vale? Entonces, fijaos, porque es muy interesante. Con ese repliegue, lo que observamos es que cuando hay ese repliegue, las normas de género muestran que son una expresión de prejuicios, de estereotipos y de ideas preconcebidas. Y que dificultan mucho que podamos establecer puentes de aproximación, de diálogo, de conversación, ¿no? Y de afecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, claro, es que aquí estamos hablando, ¿no? Y a lo largo de estos días ha salido un sistema que además tiene otros sistemas de opresión que le acompañan, como puede ser el capitalismo, ¿de acuerdo? Y entonces está todo muy bien armado, ¿no? Y entonces es muy difícil romper con eso, ¿no? Porque es una cuestión radical. La normosis, el sistema capitalista, estos sí que son radicales, pero no, de raíz también, pero radicales en el sentido de que no dejan márgenes. ¿Entendéis? Entonces estamos con esta complejidad, ¿vale? Esta hay que cerrarla, ¿vale? Hay que cerrar esta fecha. Hay que sellar la despatologización, ¿de acuerdo? Y hay que sellarla, ¿no? Y si puede ser que no, vamos, rollo que nos tratamos de hablar de las ocupaciones, ¿vale? Pues tendríamos que poner ahí con tabiques, ¿no? ¿De acuerdo? Y tendríamos que ponerlo con cemento. Vale, ¿cómo podemos abrir y cerrar estas puertas, ¿no? Como profesionales, ¿cómo podemos facilitar que las familias puedan abrir o puedan cerrar todas estas puertas? Bueno, pues hemos ido dando muchas pinceladas, ¿de acuerdo? Yo creo que la pincelada que todas las compañeras y los compañeros hemos señalado como primera idea, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera muchos referentes de la terapia familiar y del trabajo psicoterapéutico nos han dicho es afinar el instrumento. Y eso tiene que ver con nosotros y nosotras, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, la primera necesidad es el autoanálisis, ¿de acuerdo? Si estuviéramos en un espacio de seguridad, que aunque parece que pueda ser, no es verdad, ¿vale? Y yo os preguntara qué nos moviliza cuando, ¿no? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos mueve cuando hablamos de todas estas cuestiones? Pues si tuviéramos un espacio de seguridad, habría gente que no todo el mundo se sentiría cómodo o cómoda con estas cuestiones. ¿Me entendéis? ¿No? Entonces, por eso remarcamos que es importante que hagamos este trabajo. Es importante que hagamos esta psicoeducación, como decía, de la Vega, o es importante que de alguna manera nos enmarquemos esos objetivos formativos. ¿De acuerdo? Para mí es importante una idea. Hace poquito en Valera estuvimos unas jornadas trans y había algunas compañeras que señalaban que no era para completar vacíos, sino era para mover todo lo que había. ¿Me entendéis? ¿No? O sea, no venimos a rellenar un vacío, venimos a mover todo lo que no se ha movido. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ¿no? Tendríamos que hacer este autoanálisis, ¿de acuerdo? Para, por ejemplo, ¿no? Entre muchas de las cuestiones que se han hablado aquí, y esto tiene que ver con despatologizar, ¿no?
por ejemplo, observar esa creencia, ¿no?, que tiene que ver con la incongruencia, ¿no? Por ejemplo, en la autodeterminación de género constantemente ha parecido que, ostras, que tú tienes una incongruencia entre lo que sientes, ¿no? Bueno, pues ahora más o menos se ha superado eso, ¿no? Y entre tu identidad ahora tienes una incongruencia con tu cuerpo. Y que eso nos lleva a plantear como si hubiera una única manera de ser persona trans. ¿Me entendéis? O tuvieran que hormonarse todas estas personas trans. ¿Me entendéis? ¿No? Entonces, bueno, ahí tenemos como muchísimo trabajo por hacer. ¿Vale? ¿De acuerdo? Más cuestiones. Otros posicionamientos que deberíamos observar, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir y a la hora de ver cómo se mueven las familias, ¿no?, en ese juego de las identidades. ¿Vale? Fijaos, seguimos teniendo, y esto nos lo dicen las personas que han vivido tránsitos, ¿no?, seguimos teniendo actitudes muy paternalistas. ¿Entendéis? De hecho, esa cuestión de confrontar, ¿no?, o que esta mañana escuchábamos, ¿no?, de poner en duda, a ver si lo tienes claro, es un poquito paternalista. Y vamos a tener que hablar claramente. ¿Me entendéis? ¿De acuerdo? Ok, pues una idea que hemos remarcado aquí es que acompañemos, ¿entendéis? Y a través del acompañamiento hacemos una buena labor. Ya salen las dudas, ¿me entendéis? Porque tenemos que estar cuestionando, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde qué posición estamos cuestionando? ¿Desde que tenemos una posición que nos permite hacerlo? ¿Me entendéis? Entonces, bueno, por ahí tendríamos cuestiones que considerar, ¿no? Actitudes de respeto. Y el respeto etimológicamente es una palabra preciosa. El respeto significa mirar hacia atrás desde la posición que te ha construido. Y si estamos viendo que venimos construidos desde una normosis, es muy particular esa mirada. A no ser que no la trabajemos. ¿De acuerdo? Fijaos, otras ideas, otras creencias que están en torno a todas esas cuestiones que estamos hablando. Ostras, parece ser que es un problema. O un malestar, o un gran sufrimiento. Hombre, pues cada caso es diferente. ¿Me entendéis? En todo caso, por ejemplo, la cuestión trans simplemente es una condición. Como dice Nati Soliveras, que es la psicóloga de la Unidad de Identidad de Género de Baleares. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una normativa autonómica desde el 2016 que verifica muchas de las cuestiones que nos decía Javier de la Vega. Personas que echen atrás un proceso trans, estamos hablando en torno a un 1%. ¿Entendéis? El último informe que tenemos del Ministerio de Igualdad nos dice que las personas que están en procesos de hormonación, el 98% las acaba. Pero es que ese 2% no quiere decir que a lo mejor duden de su transexualidad, sino que paran un proceso hormonal. ¿Me entendéis? ¿No? Bueno, fijaos, otra cuestión que deberíamos plantearnos, ¿no? Parece ser que estamos viviendo en tensión entre una negación de esas identidades, ¿de acuerdo? Y bueno, esto ya llegará, ¿me entendéis? Pero mientras tanto, de verdad que les tenemos que mantener en esa tensión, ¿no? De negarles una realidad o decirles que ese mundo ya llegará. Ese mundo está aquí. Esas realidades están aquí, esos tránsitos están aquí, ¿de acuerdo? Lo hemos hablado, ¿no? Cuestiones que tienen que ver, ¿vale?, con esa mirada social que marquemos, ¿no? Que marquemos, que eso sí que tiene que ser un posicionamiento, ¿de acuerdo? Porque no podemos pensar que todos los procesos o todos los tránsitos se viven de una misma manera. ¿Entendéis? ¿De acuerdo? Bueno, cuestiones que tienen que ver con la interseccionalidad, que Luana las ha explicado fenomenalmente. Muy bien, ¿no? 10 minutos. ¿Cuántos? 10. Bueno, pues bastante bien. ¿Vale? Fijaos, esto, ¿no? Estas puertas, ¿no? ¿Qué sería fundamental que pudiéramos desarrollar o que pudiéramos trabajar? Pues sería fundamental lo que hemos logrado aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que pudiéramos plantear, aunque no sea el grado máximo de seguridad, sí que un espacio emocional en donde podamos permitirnos divagar sobre esto, ¿no? Generar referentes cercanos que somos nosotros y nosotras, ¿de acuerdo? Porque si tenemos estos espacios, generamos un cambio de paradigma y entonces podríamos generar esos espacios emocionales, ¿de acuerdo? En donde las personas, las familias, pudieran sentir o pudieran empezar a sentir que se encuentran cómodos. Es como esa idea que trabaja muy bien Valentín Escudero con las familias multiproblemáticas o multidimensionales, ¿no? Que dice un poquito de la comunidad, en este caso no de afectados, ¿no? Porque no es una aceptación, sino de la comunidad de interpelados e interpeladas. ¿Entendéis? Entonces deberíamos poder trabajar desde esos espacios emocionales, ¿vale? ¿Para qué deberíamos trabajar sobre esos espacios emocionales, ¿no? De seguridad? Para facilitar horizontes, ¿de acuerdo? Y para facilitar que de alguna manera
se den unas condiciones para que esos horizontes cercanos puedan ser lo más agradables y lo más emocionalmente estables, ¿vale? Con los que pudiéramos abandonar cuestiones que han hablado las compañeras, ¿de acuerdo? Vamos a abandonar los miedos y convivir con ellos para ganar seguridad y para ganar flexibilidad, ¿de acuerdo? Para que de alguna manera vayamos creando lo que llamamos los contextos de posibilidad, en ese sentido, ¿de acuerdo? Que eso hace que en muchísimas ocasiones florezca realidades como que haya un tránsito dentro de la familia no supone todo, porque de alguna manera cuando apartamos ese factor, en las familias pasan cosas, ¿entendéis? ¿No? Que de alguna manera no nos desvíe la atención, ¿vale? Entonces hay que generar esos contextos de posibilidad, ¿de acuerdo? Hay que actualizar las narrativas identitarias. Por supuesto, no puede ser que se mantengan como algo rígido, algo estático. Necesitamos y sabemos de muchísimas técnicas para actualizar narrativas. Eso es exactamente lo mismo con las identidades. ¿De acuerdo? Voy a ir finalizando, ¿vale? Entonces, ¿cómo quiero cerrar? Pues yo creo que tenéis un referente que es precioso, ¿no? No sé si conocéis este poema. Os invito a que lo leáis en un segundito, ¿vale? Porque yo no sabría de alguna manera cerrarme, ¿vale? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Bueno, pues un poquito para que tengamos tiempo de seguir conspirando, ¿no? De esta manera decía, la palabra conspirar es maravillosa. ¿Sabéis qué significa la palabra conspirar? Etimológicamente, respirar juntos. ¿De acuerdo? Entonces, que podamos seguir conspirando y que de alguna manera podamos seguir construyendo belleza relacional. Muchas gracias. Muito obrigado, Miguel. E, portanto, concluímos a apresentação deste painel com estes 4 apresentadores e há tempo para colocarem questões que eles naturalmente depois comentarão. Ou podem colocar diretamente, se for vossa intenção, ou colocam as questões e depois eles comentam. E concluiremos assim. Portanto, há aqui um tempo para... Quería hacer una pregunta a Miquel, una reflexión, porque puede contestar cualquiera. A mí hay un tema que me preocupa. Decías antes que agradeces que haya habido tantos espacios para hablar de estos temas. Yo estoy encantado, de verdad. Es maravilloso que por fin lleguemos a un congreso de terapia familiar y podamos hablar de estos temas abiertamente y haya muchos espacios. Está muy bien. Y mira, yo hace ya algunos años, cuando se empezó a hablar del movimiento trans como un fenómeno social importante y de la posible legislación, a mí me empezó a chirriar el tema. Yo siempre he estado muy cercano al movimiento feminista y con mis referencias del movimiento feminista, yo notaba que había mucha gente a la que le chirriaba también esto, ¿no? Había como que encajar algo y no acababa de encajar. Ha habido una evolución que ha acabado en un conflicto social y profesional. Ahora mismo hay muchos profesionales. Yo he discutido con compañeros y compañeras que para mí son una referencia tanto en una postura como en otra. Creo que hay un problema con eso y que esta evolución, estas nuevas puertas, no deberían de ser incompatibles con dar un nuevo encaje al movimiento feminista. El que, por cierto, hemos hablado poco en este congreso y también es importante porque las familias del siglo XXI también son más feministas que las del siglo XX. Me ha faltado un poco eso. Ahí sigue faltando algo. Y cuando yo he consultado a gente y he preguntado, más allá de dar mi opinión, decirme, asesorarme, ¿no? Vamos a ver cómo encajamos la defensa del movimiento feminista sin que haya una identidad ya tan clara de hombre y mujer como había antes. ¿Cómo encajamos eso? No decírmelo. Y hay muchas dudas, y hay mucha gente que no sabe muy bien cómo hacerlo. Y yo tampoco lo tengo claro. Yo tengo claro que mi inclinación va hacia este lado, pero es verdad que, por otro lado, cuando yo he estado en la manifestación el 8 de marzo de las mujeres
de repente, tú dices, aquí hay un movimiento trans que se ha metido en el movimiento feminista, que también son mujeres, entonces, pero que parece que hay un montón de mujeres que se están sintiendo ofendidas porque parece que les estás quitando su terreno y que si ya no van a poder sentir que pueden defender de hacer posturas de mujer los cambios sociales. Entonces creo que ahora una de esas nuevas puertas debería ser esa, debería ser el cómo encajamos ahora al movimiento feminista, cómo encajamos esa evolución en esto, porque si no se produce conflicto, bueno, se produce, no está bien. Yo tengo dudas al respecto, no estoy hablando de ese conocimiento, sino de la duda. Me gustaría, necesito más opiniones. Y sí me gustaría acabar la reflexión con una cosa que lo hablábamos antes, ¿no? Yo creo que el conflicto hace mucho daño y que me gusta el mensaje de vamos a hablar, no pasa nada, hay un problema, hay un conflicto, necesitamos solucionar esto. Y para eso necesitamos espacios de comunicación, de trabajo, y espacios profesionales en los que podamos hablar de esto, de cómo enfocarlo y de cómo tenemos que ir abriendo esas cosas. Me gusta ese mensaje y además tú estás muy en esa línea, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Entonces, pues, dime algo sobre cómo encajar el feminismo. Obrigado. Yo te voy a dar dos reflexiones. Una, y lo digo honestamente, no sé si soy el sujeto que tiene que darte una respuesta, ¿de acuerdo? Porque yo en esto sí he tratado de ser muy respetuoso respecto al fragor. Me duele que haya habido este fragor, ¿no? Y este enfrentamiento. Sí que me quedo con un enunciado, Mira Jiménez, que es una diputada que bueno, está muy detrás de la ley trans, ¿no? Que la tenéis aquí en Madrid, ¿no? Decía, ¿no? en las pasadas jornadas trans que tuvimos en Mallorca, decía que, bueno, que ahora estaban en un momento en donde de alguna manera las compañeras os habíais soltado las manos, porque necesitabais soltaros la mano, ¿no? Porque de alguna manera hacía daño tomarse las manos en este momento, pero que ella pensaba que después del fragor de esta batalla volveríais a daros las manos, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no? Que también ha habido, ¿no? Volviendo a esa pedagogía del conflicto, ¿no? Y esa pedagogía de la crueldad, una distorsión, ¿de acuerdo?, muy intencionada dentro de lo que supone la ley trans, ¿no? Que eso ha generado también, pues, que de alguna manera no ha habido sosiego sobre el debate, no ha habido tiempo para informar, no ha habido tiempo para trazar esos puentes, ¿de acuerdo? Entonces, desde mi humilde opinión, porque yo creo que a lo mejor las compañeras pueden aportar más, yo quiero creer que va a haber ese reencuentro de manos. Pero todavía, a este momento, es como demasiado pronto. Não, só para acrescentar, tentar falar em português, só para acrescentar que isso não é só, mas é também uma questão de privilégio, não é? Todos nós temos privilégios em algumas partes da nossa vida, em algumas secções, e somos oprimidos noutras. Isto é tudo um somatório e a soma é maior que tudo, é maior que a soma das partes. E da mesma forma que para nós, feministas brancas, é necessário e estamos a exigir, não é, neste momento, de nós próprias confrontarmos com o nosso papel em relação ao antirracismo, não é? Que não tem sido suficiente. E hoje de manhã o Jorge Gato disse que se não fossem as feministas negras, a sistémica estaria muito pior em termos da sua interseccionalidade. Na questão trans e na questão transfóbica, que foi o nome que não foi dito, e eu acho que se calhar estava aqui em algumas destas questões, não são todas as camadas, mas uma das camadas que para mim passa por aí. Né? Portanto, esta secção de mulheres feministas, ou secções de mulheres feministas, o que é que sentem que estão a perder? E aquilo que nós temos que fazer é, aquilo que nós temos que fazer, sei lá o que é que nós temos que fazer, mas aquilo que eu tento pelo menos fazer é, por um lado, colocar aí uma lente sobre o privilégio. Estão a falar de um local de privilégio, sendo oprimidas em todas as outras vertentes, ou em muitas outras vertentes, e sobretudo esta questão de ouvir, porque uma coisa é nós notarmos o privilégio, outra coisa é nós evitarmos falar sobre ele, porque ele cria tensão. Ora bem, a tensão, como nós estamos todos aqui a falar, a tensão está, não é? Portanto, acho que é para ingressar, se calhar não em frentes de batalha diferentes, mas um pouco mais unida, mas é para batalhar, sim. Muito bem.
Muito bem, muito obrigado. Mas ainda há um tempo. Se quiserem colocar mais alguma questão para ser comentada. Há sempre os preciosos minutos, quanto mais não seja para afirmar a dúvida e a incerteza. Bueno, creo que voy a hablar más que nada para que no se acabe, porque es que está siendo tan chulo. Vamos a aprovechar. A mí, yo digo, un poco como activista lesbiana, feminista y tal, de años de trayectoria y como profesional, pues he ido viendo los bandazos por aquí y por allá, y hay cosas que me hacen, me duelen, ¿no? Como esa fracción del movimiento feminista, esas posturas tan encontradas, y además donde a veces explicar o tal, hay gente que tiene la idea muy cerrada y de momento, o sea, quizás lo que dices, igual ahora nos hemos dejado las manos, igual es mejor no insistir y dejar un poco que las aguas se calmen, si se tienen que calmar o si se pueden calmar, pero es que ahora mismo yo creo que hay quien va por aquí y hay quien va por aquí, y no hay manera. Es muy triste y me parece que todo eso lo único que beneficia absolutamente es al machismo y al patriarcado, porque realmente es como un divide y vencerás, ¿no? Y realmente nos va a ir fatal en esa división a todo el mundo, ¿no? A los hombres que no van a tener la ocasión, pues, de seguir incidiendo en todos estos grupos de hombres que reflexionan sobre su masculinidad, de mujeres que el único papel que tienes es el de mujer femenina, con un sexy tal, que también es un marcaje tremendo. Quien se sale de los roles de género tal, pues ahora mismo es que dices, es un apestado o una apestada. O sea, si ya no te quieren ni los grupos de mujeres, o sea, como diciendo, ¿dónde me meto? O sea, si no digo que soy trans, íntimamente vivo fatal, pero si lo digo, por un lado, los de un punto me hostian porque salgo a la calle y a la gente trans, no sé qué, las agresiones han subido, y por otro lado, la gente que podía estar conmigo me rechaza, o sea, me pongo yo porque ya tengo la edad que tengo, pero es que me pilla esto de adolescente y digo, joder, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago yo con mi pluma, con mi manera de ser, con esa expresión de género? Pues bueno, no la típica tal, y con el feminismo que, o sea, tal. Entonces entiendo que yo no sé ahora la gente que está viviendo esto y que es joven y que no sé qué, ¿cómo lo puede estar viviendo? ¿Con qué confusión? ¿Con qué? También, de modo positivo, o sea, no todo es negativo, también veo que hay un montón de gente joven que es una pasada, lo abierta, lo flexible, el montón y montón de chavalas jóvenes que dicen, yo soy bisexual, no se han acostado jamás con una chica, pero dicen, yo soy bisexual, ole tus narices, o sea, como estoy abierta a ello, mi sentimiento, qué guapa es esta, que vamos, que como me gustaría, no sé qué, aunque no lo hagan, pero eso en mi época de joven no pasaba, ¿no? Entonces también esa otra parte es súper positiva, pero que estamos ahí como una división tremenda, que en mi época pudimos vivir aquellas tremendas luchas del matrimonio homosexual, aquellas manifestaciones en Madrid a favor y en contra, también parecía que el mundo se venía abajo, la familia, familias con hijos, o sea, familias homoparentales, y el mundo no se ha venido abajo 18 años después, ¿no? Y lo que decían algunas personas transexuales o algunos niños pequeñitos, como diciendo, ¿cómo un porcentaje tan pequeñito de la población va a ser tan destructivo? ¿Cómo van a destruir a todas las mujeres, a todo? O sea, lo siento, pero me parece que tenemos que ser un poco cabales, sensatos y sensatas, como decíamos esta mañana, y creo que a ver si ponemos los pies un poco en la tierra y somos un poco, y estamos un poco en medio de todo eso, pero entiendo que quien está en medio le llueven tortas de todos lados también, ¿eh? O sea, pues nada. Como Terensor, somos humanos e nada do que é humano nos deve ser estranho. E, portanto, é preciso prosseguir na dúvida, na incerteza e batalhar pela inclusão de tudo o que é expressividade dos humanos. Não sei se querem começar, por favor.
agradecer a generosidade deste painel excelente de profissionais, a vossa paciência, agradecer este encontro, a possibilidade de nos irmos encontrando e debatendo, confrontando as nossas ideias, os nossos processos, os nossos métodos, abraçando o que é ser humano. Obrigado a todos.